Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual Jesus. Boa noite, muito bem-vindo ao Web Rádio Amigo Espiritual. Toda semana, toda quinta-feira, às 21h30, aqui estamos com você para trazer convidados para a nossa sala de entrevistas, para que esses convidados apresentem os seus legados, os seus trabalhos, os seus esforços, a sua experiência. É um prazer muito grande estar com você nesta noite de quinta-feira, 4 de março de 2021. Meu abraço de gratidão e hoje estamos recebendo o amigo Fábio Diório, da cidade de Rio Claro, que vem conosco para apresentar um trabalho notável que nós descobrimos recentemente. Fábio, muito obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo aqui para que você converse conosco sobre as suas experiências. Muito boa noite, Fábio. Boa noite, Orson, boa noite aos amigos internautas. Eu que agradeço a oportunidade, Orson, de estar aqui no seu programa, para a gente falar um pouquinho aí do trabalho que a gente vem fazendo no YouTube, na internet, né? Muito bem, Fábio. Todo esse esforço pela divulgação espírita nos traz a oportunidade de apresentar o trabalho que você elaborou com tanta competência, com tanto carinho e especialmente com muita qualidade. Você quer falar um pouco de você mesmo para que as pessoas o conheçam, para aqueles que não o conhecem, uma forma de uma autoapresentação? Sim, Orson. Eu sou natural da cidade de Jundiaí, tenho 48 anos de idade, e sou espírita desde o berço. Na verdade, minha família ela é espírita muito antes de eu nascer, e eu nasci em berço espírita. E lá eu frequentei, na cidade de Jundiaí, muito tempo, algumas entidades, né, algumas casas espíritas, e por contingência, pelas circunstâncias, eu me transferi há aproximadamente 15 anos atrás para Rio Claro, para a cidade de Rio Claro. E aqui nós nos vinculamos recentemente, a questão de uns 4 ou 5 anos atrás, à Casa dos Espíritas, aqui da cidade de Rio Claro. E ali nós temos tentado desenvolver um trabalho, temos tentado trazer novamente a evangelização infantil em atividade, assim, sou atualmente responsável ali pela condução da mocidade espírita, né? A gente tenta também trazer o jovem um pouco para a casa espírita. Trabalho também com os cursos, né? Os cursos de espiritismo. A gente atualmente, por circunstâncias da pandemia, temos feito aí os cursos online, né? O ESD, hoje nós estamos com um curso do livro que é o Espiritismo. Temos alguns cursos que estamos desenvolvendo online, mas também quando as condições e a situação melhorar, a gente volta com os cursos de maneira presencial. Eu acho que é isso, Orson. Mais de mim, para falar mais de mim, eu sou profissional da área de
de eletrônica, trabalho desde dos meus 14 anos nessa área, né, com a parte de aprendizagem, e aí eu já vim trabalhando em indústrias e tal. Estou me graduando em História, porque é algo que eu gosto muito e é algo que me aproxima muito das coisas que eu gosto de fazer. Então, assim, dentro em breve aí eu consigo a minha graduação de História, e é isso. Acredito que não tem muito mais para falar de mim, não. Muito bem, Fábio. É uma satisfação, porque eu também sou de família espírita, e isso é um facilitador para este interesse que a gente acaba demonstrando pelo conteúdo doutrinário do Espiritismo, com toda a sua abrangência histórica, inclusive. É muito interessante você falar que está se graduando em História, porque o Espiritismo toca diretamente na história, né? Com tantos personagens ilustres que estudam, analisam a história. E eu, Fábio, conheci recentemente o seu canal por indicação de um familiar seu da cidade de Jundiaí, exatamente, um tio seu, que me indicou o seu canal de YouTube, e me entusiasmei pelo conteúdo, porque, na verdade, você concretizou um sonho que eu sempre tive, que era editar pequenos clipes, como você fez, que nós vamos mostrar depois aos nossos amigos que estão nos acompanhando, pequenos clipes com traços biográficos, com personagens do Espiritismo, porque os personagens do Espiritismo constituíram um patrimônio cultural inquestionável na história, né? Com as suas experiências, com as suas biografias, com as suas vidas, com as suas mediunidades, com os seus esforços, etc, etc. Mas, Fábio, como é que você se interessou exatamente por esta área? Como é que foi isso? Então, Orson, na verdade, isso que você está falando também é um sentimento que sempre teve comigo. A questão de nós valorizarmos o trabalho e a obra dessas personalidades e desses grandes espíritos que vieram trazer os conhecimentos doutrinários para a gente, e também militar no movimento para o engrandecimento da causa espírita. E isso, há uns bons tempos atrás, a questão de uns 3 anos, nós já fizemos essa proposta lá na Mocidade de incluir no nosso programa de estudos, né, no nosso programa de aulas de Mocidade, algumas biografias de algumas personalidades. E eu passei a chamar intuitivamente essas aulas de traços biográficos. Então nós fizemos algumas, Bezerra de Menezes, fizemos Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, mas assim, despretensiosamente, sem ter nenhuma pretensão mais profunda em relação a isso, mas sim trazer esse conhecimento para o jovem espírita lá da nossa casa. E conforme foi passando o tempo, e aí chegamos no período da pandemia, né, lá, fevereiro, março do ano passado, 1 ano atrás, eu senti a necessidade de que tinha que fazer algo para divulgar mais, para a gente tentar atingir um público talvez um pouco maior até. E aí me veio assim esse estalo, vamos fazer alguma coisa no sentido aí de trazer a história das personalidades, de falar um pouquinho sobre os personagens do Espiritismo. E então nós começamos lá atrás com uma primeira série que eu chamo ali de traços biográficos, que eu tenho no meu canal. Então nessa primeira série, nós temos atualmente 17 vídeos. Essa primeira série de traços biográficos é uma série um pouco mais detalhada, ela tem vídeos um pouco mais longos, aí, que beiram de 30 minutos até 50 minutos, em média. E essa série, esses vídeos dos traços biográficos, eles eram num formato assim, eu pegava uma biografia, né, um livro que continha a biografia daquela personagem, eu destrinchava esse livro todo, e aí eu tentava condensar isso naquele vídeo de aproximadamente ali 50 minutos, 40, 50 minutos. E aí, no final, né, dos vídeos, a gente dava todos os créditos, inclusive fazia propaganda do autor do livro e tal.
Só que, assim, chegou um momento, Orson, assim, eu tenho um carinho especial por essa série de traços biográficos, porque foi da onde surgiu toda a ideia. E nossa, ali tem vídeos incríveis, né? Inclusive do nosso querido Kai Barchutel aí de Matão. Eu tive até um feedback do Lisenberg, né? Que foi a obra que eu me utilizei para executar, para criar o vídeo do Kai Bar, os traços biográficos do Kai Bar. Eu usei a obra do Davi, Davi, né? O nome dele? Davi Lisenberg. Davi Lisenberg. Isso. Então, ele deu um retorno lá nos comentários do canal, fiquei muito feliz. Quando nós fizemos também os traços biográficos do Herculano Pires, eu recebi um áudio da Heloísa Pires, que me deixou muito feliz, né, elogiando e incentivando. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por essa série, porque ali eu conseguia pelo menos fazer, né? Assim, a gente consegue passar mais informações. Mas com o passar do tempo, Orson, eu percebi que eu já vi você citar isso em algumas vezes. Você falou assim: a internet é algo muito volúvel, ela é muito rápida. Então, assim, a gente às vezes tem que fazer coisas que atraiam de maneira mais rápida, mais curta, porque as pessoas é um consumo muito rápido, né? Então, assim, a gente posta um vídeo, daqui 5 segundos, 10 segundos, já tem um outro vídeo ali, e aí passa, a informação vai. Então, assim, eu optei por a gente diminuir um pouco o tempo do vídeo, aí eu lancei essa outra série chamada Personagens do Espiritismo, onde eu faço vídeos mais curtos, com média aí de 10 minutos, mas é claro que a gente não consegue, mesmo naqueles outros de 1 hora, a gente não consegue fazer a biografia do personagem todo, não tem como. 10 minutos menos ainda. Então eu tento pincelar fatos importantes e, de uma certa forma, trazer fatos que tentem despertar a curiosidade daqueles que vão assistir o vídeo, para que aí eles busquem nas fontes que eu deixo ali na descrição, ou até mesmo em outras fontes, conhecer mais sobre essa personalidade. Então, assim, a grande ideia, e talvez a minha grande intenção com isso sim, homenagear essas personalidades, como eu dizia lá nos traços biográficos, homenagear os biógrafos, porque eles fazem um trabalho incrível. Eu tive contato muito com os livros do Eduardo Carvalho de Monteiro, ele tem várias biografias, ele foi um cara que destrinchou vários personagens do espiritismo, personalidades. Então, assim, nós devemos muitos a esses biógrafos, que são personalidades incríveis, que buscam a história, que vão atrás da história. Então, assim, são esses objetivos, né? Homenagear o personagem, homenagear o biógrafo e despertar nas pessoas a curiosidade para que elas realmente se interessem pela história. Porque eu sinto um pouco assim, Orson, que hoje o movimento espírita está muito voltado para as questões práticas e diárias. Isso é importante? Claro que é importante, né? Nós tocarmos na questão da psicologia, e na questão do problema da pessoa. Porque esse, de repente, talvez o grande objetivo do espiritismo, é tocar as pessoas e fazer com que as pessoas se transformem. Mas também nós não podemos, na minha opinião, né, não podemos nos esquecer da história que nos trouxe até aqui, do legado que esses personagens, que essas figuras tão importantes deixaram. E eu acho que quando nós conversamos e falamos e tentamos expor de alguma forma a história dessas personalidades, eu acho que nós conseguimos, de uma certa forma, resgatar a memória do espiritismo, a memória desses grandes personagens, e a gente aprende com isso, a gente tem um ganho de conhecimento muito grande. Então é isso. Que maravilha, viu, Fábio? E você, porque, como eu disse anteriormente, você concretiza um sonho meu. Eu sempre quis valorizar isso, fazer isso, mas talvez até por deficiência de conhecimento na questão técnica de edição, eu dependo de outras pessoas para fazer isso, né? Então, eu adiei esse trabalho, mas quando eu vi o seu trabalho, eu fiquei entusiasmado. Já existe, olha que coisa boa.
há uma sintonia generalizada nesse esforço de valorizar esforços biográficos, legados biográficos que são fabulosos na história do Espiritismo, que influiu e influi na história humana. Você disse que tem 17 vídeos lá, e você continua produzindo, então, porque tem uma infinidade de personagens para serem explorados ainda. Sim, sim. Só tocando assim no assunto que você falou, né, do conhecimento técnico, Orson, eu também não tenho todo esse conhecimento. Nós adquirimos, né, um software aí de edição de vídeo, e, na verdade, sou eu que faço tudo. Eu busco a pesquisa, o roteiro, a edição do vídeo. Eu tenho, assim, a contribuição muito, muito valorosa da minha companheira, da Adriana, né, que você já conhece também, que faz a revisão, porque ela é formada em letras, na parte de português, né, então ela faz a revisão do vídeo, a revisão do roteiro para mim. Mas toda a parte de edição e de busca, de criação, eu corro atrás. Então, assim, a gente também não tem essa experiência toda. Se você pegar os primeiros vídeos lá dessa série dos traços biográficos, eu falo que eu até tenho um pouco de vergonha, porque são vídeos simples, de maneira muito simples, que a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo, até chegar no ponto que hoje eu acredito que está um pouquinho melhor. Mas a gente ainda tem muito a aprender e a gente vai fazendo isso de maneira constante. Em cada vídeo a gente tenta melhorar um pouquinho, né? E sim, como você disse, eu tenho nessa primeira série dos traços biográficos, nós temos 17 vídeos. E já na outra, que é o Personagens do Espiritismo, que são vídeos ali na faixa de 10 minutos, nós já estamos com 14, mas a semana que vem já tem um último aí, que é o 15º vídeo o que eu estou chamando de primeira temporada, né? Dessa série. Isso. Você está incluindo, você está postando um por semana, tem essa regularidade? Sim, o Personagens do Espiritismo sai todo domingo às 7 horas da manhã. Ah, que legal. Ô, Fábio, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui para os nossos amigos que estão acompanhando essa live, nós vamos mostrar esse canal que porque é aí que chegamos no canal, daqui a pouco nós vamos compartilhar para as pessoas verem. Todo esse material você acabou criando um canal que é novo, né? Recente, esse trabalho é novo. Sim, sim. Esse canal, como eu disse para você, surgiu lá no início da pandemia, no mês de março, que a gente... Na verdade, assim, o canal eu já tinha há muito tempo, mas ele não era ativo, né? Como eu tinha ele lá, e aí surgiu essa oportunidade aí no início da pandemia, então nós começamos a ativar ele e colocar vídeos ali. É claro que além da questão dessa história, da questão dos vídeos aí de história, históricos, né, das personalidades, nós também utilizamos o canal para algumas outras funções, como divulgação de alguns trabalhos que nós realizamos ali na Casa dos Espíritas. Nós temos também uma playlist de podcasts, onde a gente sempre tenta trazer textos estimulantes aí, né, de Emmanuel e tal. Então, nós temos algumas outras playlists aí. Eu estou vendo a riqueza aqui do canal, né, pelas playlists, nós temos aqui homenagens, podcasts, personagens do Espiritismo. Vou até abrir a playlist aqui para que os nossos amigos possam ver a quantidade deles que aqui está disponível, né, como Rodolfo Caligares, Daniel Douglas Home, Francisco Valdomiro Lorenz, Eusápio Paladino, Clóvis Tavares, César Lombroso, Zilda Gama, Alexandre Kisakoff, Carlos Torres Pastorino, Walter de Oliveira Alves, recentemente desencarnado, Ernesto Bozano, Alta de Souza, Deolindo Amorim, Manuel Filomeno de Miranda. Meu caro, você tem uma riqueza aqui nesse canal. Muitos desses personagens, Walter, são sugestões mesmo de pessoas de amigos que acessam o canal e sugerem, e aí nós vamos buscando fazer a pesquisa e tentar condensar aí nesse pequeno vídeo. E como eu sempre falo, viu, Orson, não tem como nós trazermos a biografia completa do personagem. Então a gente dá pinceladas de fatos e de
algumas circunstâncias que realmente marcaram a vida dessa personagem, né? Para que o objetivo realmente é despertar a curiosidade das pessoas. Sim, perfeitamente. Agora, Fábio, as pessoas que estão nos assistindo poderão se inscrever aqui no canal, que se chama Espiritismo em Ação, e o nosso objetivo foi realmente tornar conhecido o canal, justamente pelo seu conteúdo. Eu, particularmente, me entusiasmei de ver aqui as playlists, porque eu gosto muito, como já disse, personagens do Espiritismo, e traços biográficos, que está aqui embaixo. Nós vamos abrir aqui a playlist do traço biográfico. Olha aí, Amélie Baudet, Allan Kardec, Gabriel Delane, Herculano Pires, que ensejou um telefonema, um áudio da nossa Heloísa Pires, filha do Herculano, Marlene Nobre, Jesus Gonçalves, Vinícius, o grande educador, Carmine Mirabelli, Divaldo Pereira Franco, Anália Franco, Batuíra, Jerônimo Mendonça, Ivone do Amaral Pereira, Leon Denis, Kai Barchutel, que também recebeu o comentário elogioso do nosso Davi Lisenberg, que é aqui de Matão, e ele considera, viu, Fábio, o Davi Lisenberg, um dos especialistas em Kai Barchutel na atualidade do Brasil, é um maior especialista sobre Kai Barchutel. Eurípides Barçanufo Bezerra de Menezes. E me chamou a atenção hoje, Fábio, antes do nosso programa, eu estava aqui passeando pelo canal e me chamou a atenção aqui a playlist da evangelização infantil. Achei muito interessante o que você fez aqui, porque esses são bem curtinhos, são segundos alguns, os outros, os maiores, aí 2 minutos, tem um de 6 minutos, mas a maioria é tudo curtinho. Olha que interessante que é isso. Quer dizer, nós temos aqui teatrinhos, pequenas motivações de história, com a participação da evangelizadora. Você quer falar sobre isso, Fábio? Então, Orson, como eu havia comentado, muito recentemente nós restabelecemos esse trabalho de evangelização infantil na Casa dos Espíritas. Inclusive, você citou ali, né, o Walter de Oliveira Alves, foi assim, por conta muito da ajuda e da colaboração, da parceria que nós criamos com o pessoal lá do ID, que nós restabelecemos esse trabalho dentro da casa. No ano de 2019, nós trouxemos o pessoal do ID para realizar um curso muito similar ao que eles realizam lá todo ano, né? Inclusive, na época do carnaval, né? Eles realizam todo ano lá em Araras esse curso. E nós trouxemos no ano de 2019 para ali dentro da Casa dos Espíritas para tentar formar uma equipe comprometida e que quisesse encarar com a gente esse desafio. E graças a Deus, graças à espiritualidade ali, nós fomos bem-sucedidos. Essa parceria ela realmente dura até hoje com o pessoal do ID. Só surgiu dali muitas pessoas dentro da Casa dos Espíritas para nos ajudar. E assim, o que aconteceu foi muito engraçado, porque nós nos preparamos praticamente esse ano todo de 2019 para trazer a evangelização de volta. E quando nós fomos trazer, no ano de 2020, nós tivemos praticamente 2 aulinhas presenciais com as turmas, né? Conseguimos já formar 4 turminhas de alunos, um grupo de pais, inclusive, mas logo em seguida a pandemia entrou. E o pessoal conseguiu, assim, de uma maneira extraordinária, Orson, se reinventar. Eles conseguiram repensar o que eles estavam fazendo, que tinha se pensado um ano inteiro para um trabalho presencial, e eles conseguiram se repensar para fazer um trabalho virtual. Então, assim, o ano inteiro, praticamente, de 2020, nós tivemos aulas no modo virtual com as crianças. Então, assim, eram abertas as salas e os evangelizadores preparavam todo o material. E aí, muito do que foi feito, nós contribuímos aí com alguns vídeos na edição dos vídeos e tal, e eu utilizei esses vídeos para colocar nessa playlist de evangelização infantil também para ajudar outras casas e outras pessoas, né, que trabalham com que realizam esse trabalho em suas casas, de repente até
sugerindo uma ideia ali. Então, assim, nós temos algumas historinhas, algumas montagens que são feitas pelos próprios evangelizadores, que a gente grava e depois é passado para os alunos de modo virtual, e a gente sobe no canal esses vídeos também. Muito bom, viu, Fábio? Muito rico. É muito importante que isso se torne conhecido do público espírita, dos dirigentes, dos evangelizadores, dos pesquisadores, porque para nós, pesquisadores, por exemplo, meu caro Fábio, no meu caso, que gosto também, faço muita palestra, tendo esse material disponível, ele é facilitador, inclusive até porque pode ser exibido na palestra, por ser compacto, né, por ser mais curto. E isso é muito, muito rico. Então, é uma experiência que nós fizemos questão de convidá-lo para estar aqui, porque é um trabalho que merece ser conhecido. Então, quando nós pensamos num canal Espiritismo em Ação, com todo esse conteúdo, nós vamos rodando aqui a questão dos vídeos, nós vamos vendo aqui as palestras, os podcasts, os componentes das playlists. Quer dizer, nós temos aqui um manancial muito rico de conteúdos. Então, como temos aqui personagens do Espiritismo, traços biográficos de Allan Kardec. E agora nós já sabemos que todo domingo, 7 horas da manhã, temos um novo vídeo postado nessa questão de... Olha que riqueza de conteúdo. Ô, Fábio, você está de parabéns, meu amigo, porque se trata de um trabalho belíssimo que você está fazendo, contribuindo para a cultura espírita. Por isso, o nosso desejo de mostrar aqui. Eu agradeço, Orson, agradeço a oportunidade de você expor aí no seu canal, nos seus meios aí, esse trabalho, esse pequeno trabalho que eu considero que nós estamos fazendo na divulgação dessas mensagens e dessa forma de tentar buscar esses novos meios que nós temos, né? Porque se existe algo bom que a pandemia veio trazer para a gente, eu acredito que foi essa questão de nós tentarmos nos aprimorar dentro desses meios digitais e também transferir esse conhecimento, transferir as informações e transferir todo o legado que a doutrina espírita nos deixa através desses meios digitais. Já existia antes, mas nós ganhamos, eu acho que muito com essa pandemia nesse sentido, porque pessoas passaram a buscar essa forma de divulgação e passaram a meio que aprender e ir se especializando em fazer isso. E isso nos ajuda muito, Orson, como você disse, pessoas que são pesquisadoras e que querem, às vezes, alguma informação para passar numa palestra, para passar numa aula, quanto mais conteúdo digital a gente tiver, é melhor, porque as pessoas elas têm mais subsídios, elas conseguem procurar mais. É claro, né, sempre em mente que a gente tem que ter, claro, a doutrina espírita ali, a codificação na cabeça da gente, né? E aí você vai fazer a ponderação. O que tem na internet hoje é livre para a gente acessar e para a gente buscar. É claro que você vai ter que ter o bom senso de fazer a seleção daquilo que te vale a pena, né? E colocar as informações corretas quando for necessário. Ô, Fábio, nessa pesquisa toda que você faz, com os vídeos já publicados, inclusive naqueles que você está pesquisando para futura publicação, o que é que mais te chama atenção em todo esse trabalho de pesquisa nesses nomes que se tornaram personagens do Espiritismo? O que é que te chama atenção em tudo isso, do passado, quando não havia tecnologia, quando não havia nada do que a gente dispõe hoje? Então, Orson, como você disse aí, nessas pesquisas, eu sempre comento isso com as pessoas, e até em alguns vídeos eu faço esse comentário, quem mais aprende com tudo isso sou eu mesmo, porque eu tenho que fazer a pesquisa, eu tenho que fazer a busca. Então, se for ver, Orson, é meio que um trabalho egoísta, sabe? Porque eu estou aprendendo, é para mim que eu estou fazendo. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, porque
como eu te disse, né, eu estou buscando até a minha graduação em História porque eu gosto disso, eu acho que isso enriquece muito a gente. E pesquisando, buscando, você tem que ler, a gente tem que ler muito, a gente tem que fazer comparação do que está escrito num site com o que está escrito em outro, para você, na hora de publicar, às vezes, não dar uma gafe e publicar algo errado, uma data errada, ou alguma coisa que venha trazer uma informação errônea, né, para quem vai assistir, porque, assim, nós temos essa responsabilidade. Quando você publica algo, você está publicando algo ali e você é responsável por aquilo. E nós estamos falando em nome de uma doutrina, né? Então, tem que ser uma informação correta, tem que ser informação fidedigna. E, assim, o que me traz muita felicidade, muita alegria, Orson, é descobrir, por exemplo, que uma Anália Franco, quando nós fomos fazer a pesquisa sobre a Anália Franco, uma Anália Franco, ela fez um trabalho missionário enorme, numa época, né, época da escravidão ainda, uma época que não existia nem o rádio, nem nada, era cartas, assim, e ela fez um trabalho excepcional, um trabalho grandiosíssimo, que poucas pessoas sabem, assim, os pesquisadores que são mais curiosos vão saber, mas poucas pessoas dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, conhecem o trabalho enorme, de grande influência que a Anália Franco fez na questão da educação, na questão da transferência de conhecimento. Ela é considerada a dama da educação brasileira, né? E pouca gente sabe disso. E aí a gente vai a fundo, a gente vai conhecer, por exemplo, a história de um Jerônimo Mendonça, que foi um missionário também, que veio com uma encarnação de uma tarefa enorme e que nos trouxe tanto ensinamento, tanto exemplo, né? Que ficou, antes dos 30 anos, cego e paralítico, onde ele conseguia mexer só, nem o pescoço ele mexia, a boca ele mexia só, né? Então, assim, ele trouxe tanto conhecimento, ele trouxe tanto exemplo para a gente, e ele levou aquela vida de praticamente 20 anos que ele viveu nessa condição, mas muito antes disso, já com seus 18 anos, ele já tinha os sinais, né, de todos esses problemas que ele ia ter, com uma vida onde ele teve ali 30 anos, e ele levava essa vida que, para a gente que está de fora, olha, fala assim, nossa, como que ele consegue, né? Ele levava numa boa, assim, com muito bom humor, ele ensinava com muito bom humor. Então, assim, nos emociona muitas vezes. Eu falo que, assim, eu tenho um termômetro, quando eu faço alguns vídeos, né? O meu termômetro é a minha companheira, a Adriana. Então, quando eu faço o vídeo e eu termino o vídeo e ponho para ela fazer a revisão para mim, se eu consigo tirar algumas lágrimas dela, eu acho que o vídeo ficou bom. Então, é o meu termômetro. E assim, e muitos outros, viu, Orson? Por exemplo, a história de Jesus Gonçalves. É uma história riquíssima, riquíssima, que a gente encontrou na biografia do Eduardo Carvalho de Monteiro, a questão de encarnações passadas dele. Jesus Gonçalves foi Alarico, que foi o dominador de Roma, né, quando Roma estava chegando lá no final do seu império. Alarico, um dominador sanguinário, que matava mesmo, que invadia as terras para querer dominar, e ele foi vindo, né, nas suas várias reencarnações, encarnou depois, mais tarde, na França, como o Cardeal Richelieu, que também era um personagem muito controverso, mas que trouxe algo de evolução na questão política, na questão das dinâmicas e das interações, né, entre os países, numa época numa Idade Média, em que existia muita rivalidade, e depois vem reencarnar, claro, depois de outras encarnações, vem reencarnar como Jesus Gonçalves e vai passar por uma encarnação totalmente missionária aqui no Brasil, e vai trazer, vai desmistificar a questão da lepra, né, da doença que ele tinha, que era o mal de Hansen,
ele vai tirar essa questão que era muito feia, que as pessoas até isolavam os doentes, e ele vai trazer a sociedade para dentro do leprosário, de uma maneira fantástica, que os resultados estão aí até hoje, lá em Pirapitingui e em outras colônias, asilos aí. Então, assim, são histórias fantásticas que nos deixam, que nos trazem a forma, Orson, de aprender. A gente aprende com eles, a gente cresce com eles, e com esses exemplos, nós vamos tentando fazer também um pouco melhor, né? Tentando nos melhorar. Ô, Fábio, eu teria uma outra pergunta para você, mas eu vou mudar ela agora, porque eu perguntei o que mais te chama atenção, e eu ia te perguntar quais que marcaram mais você. E você praticamente respondeu, né? Porque você falou de Anália Franco, de Jesus, de Jerônimo. Agora eu vou mudar o teor da pergunta, então. Qual é que te emocionou mais de todos esses personagens? Qual foi o mais marcante de todos eles na vida de exemplos e de dificuldades, de lutas vividas? Pergunta difícil, viu, Orson? Porque, assim, cada vídeo que a gente faz é como um filho, sabe? Então, assim, todos eu gosto muito, todos me emocionam. Quando nós vamos falar de Caibar, e aí chega lá no finalzinho do vídeo, eu coloco aquela frase que está na lápide dele. Sim. Aquilo é muito emocionante, Orson, aquilo é muito marcante, né? E todos eles, Orson, assim, falando com um vídeo que deu muita repercussão, que também traz muita emoção, que traz muita verdade, né? Porque são informações que nós tentamos trazer as informações mais atualizadas. E nós sabemos aí, claro, sem entrar nas polêmicas, que tem muita coisa aparecendo do espiritismo nascente, né? Da história do espiritismo nascente. Então, assim, os dois últimos vídeos que nós fizemos dos traços biográficos foram de Amélie Gabrielle Boudet e de Allan Kardec, né? Do nosso Hippolyte. E esses vídeos, eles estão atualizados com as informações que nós temos hoje, lá daquelas descobertas, até das cartas de Kardec que estão surgindo e tal. Como eu disse, sem entrar nas polêmicas. Quando nós falamos de Amélie, nós descobrimos tanta coisa interessante que, assim, muda um pouco a nossa visão de quem é essa personagem. Quando fala-se de Amélie, a maioria do movimento espírita acha que Amélie foi a esposa de Kardec, simplesmente. E não, Amélie é uma personagem rica, é uma personagem que tem uma história incrível e que, na verdade, o movimento espírita só é o movimento espírita por causa de Amélie. Porque Kardec, ao desencarnar, ele não estava tão ligado no movimento espírita. Kardec, ele tinha nos ombros dele a missão de levar a doutrina espírita. O movimento espírita começou a partir do desencarne dele. E Amélie foi a verdadeira, assim, missionária que sustentou as bases do movimento espírita iniciante. E a história de Amélie é muito rica, traz muita informação, também traz muita emoção para a gente. Por isso que eu falo para você, essa pergunta ela é muito difícil de responder, Orson, porque todos os vídeos, eles trazem a sua questão da emoção. Quando nós falamos... Tá, desculpa. Me perdoe interromper você, mas vamos incluir aqui, presentear os nossos telespectadores com um daqueles vídeos mais curtos, mais compactos, em torno de 12 minutos. Qual que você colocaria para mostrar para os nossos telespectadores daqueles vídeos que ali estão disponíveis? Vamos ali à relação para a gente procurar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Difícil isso, Orson. Difícil? Posso escolher, então? Você escolhe. Pode sugerir, você escolhe. Eu vou sugerir. Vamos procurar aqui. Eu vou compartilhar. Eu estava esquecendo de compartilhar o áudio e aí não adianta. Porque vamos exibir para os nossos telespectadores um desses trabalhos, para que o pessoal tenha ideia do que foi feito. Então, nós vamos aqui na playlist, nós vamos procurar os traços biográficos, são os mais longos, né? São os mais longos, Então, vamos nos personagens do Espiritismo. Vamos ver aqui, nós vamos pegar um mais curto, Rodolfo, vamos ver, para não ficar muito longo. César Lombroso, Zilda Gama, vamos ver,
Vamos com Zilda Gama? Pode ser. Então vamos com Zilda Gama. Oi, pessoal. Estamos trazendo mais uma pílula de conhecimento com um vídeo da série Personagens do Espiritismo. E só lembrando que para vivermos bem o nosso presente e construirmos um futuro melhor, precisamos conhecer o passado. E conhecendo a história das personalidades que tanto trabalharam por nossa doutrina espírita, encontramos inspiração para as nossas realizações nesta seara bendita. E vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Zilda Gama nasceu em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Era a segunda dos 11 filhos do casal Augusto Cristina da Gama e Elisa Emílio Clores da Gama. Fez seus estudos com a própria mãe. Posteriormente, matriculou-se na Escola Normal de São João del Rei, onde recebeu o diploma de professora primária. Com apenas 24 anos, ficou órfão dos pais, tendo que assumir a direção da casa, cuidando dos 5 irmãos menores e, posteriormente, de outros 5 sobrinhos órfãos. Zilda foi professora primária e diretora de escolas. Dirigiu o grupo escolar Sales Marques, no bairro de Porto Novo, e o antigo grupo escolar Coronel Castelo Branco, no bairro da Ilha Recreio. Oi, pessoal. Uma pequena correção aqui. O nome da escola é Grupo Escolar Dr. Alfredo Castelo Branco, e não Coronel Castelo Branco, como foi dito. Agora podemos dar sequência no vídeo. Sempre dedicada à instrução e educação, tomou parte no primeiro Congresso de Instrução Primária de Minas Gerais, possivelmente já em Belo Horizonte, para onde transferir a residência. Em 1931, quando no Brasil houve intenso movimento em prol dos direitos femininos, Zilda Gama foi autora da tese aprovada oficialmente sobre o voto feminino no Congresso Nacional. Essa tese influiu na Constituição de 1932, a partir da qual a mulher teve reconhecido o seu direito de votar. Se a professora mineira quebrou a exclusividade masculina em questões de direitos civis, exerceu o jornalismo profissional escrevendo contos e poesias para vários jornais de Juiz de Fora, Ouro Preto, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os periódicos para os quais direcionou suas produções estavam o Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias e a Revista da Semana, todos do Rio de Janeiro. Ainda jovem, começou a perceber a presença de espíritos. Recebeu espiritualmente mensagens de seu pai e de sua irmã falecidos, que a aconselhavam e a consolavam nos momentos de provação difíceis pelos quais estava passando. Em 1916, os seus benfeitores espirituais informaram-lhe que passaria a psicografar uma novela, notícia que a deixou bastante surpresa. O espírito Vitor Hugo passa então a escrever por seu intermédio. Dentro de pouco tempo, a primeira obra, Na Sombra e na Luz, estava completa. Posteriormente, sob a ação do mesmo espírito, sucederam-se Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas, todos publicados pela Federação Espírita Brasileira. Os livros mediúnicos de Zilda Gama fizeram época na literatura espírita, além de terem o mérito de suavizar muitas dores e estancar muitas lágrimas. Foi a pioneira no Brasil a receber tão vasta literatura do mundo espiritual.
91 anos de idade, após décadas de trabalho no campo da mediunidade, Zilda foi acometida de um derrame cerebral, que lhe deixou várias sequelas, exigindo que ela passasse a utilizar uma cadeira de rodas, sendo assistida a partir de então pelo sobrinho, Mário Ângelo de Pinho. Zilda Gama, alma de escola, dedicou toda a sua longa existência ao propósito de difundir no Brasil a consoladora doutrina dos espíritos. Viveu quase 91 anos, tornando-se paradigma para todos os que encaram a mediunidade como um sacerdócio lídimo e autêntico. E no dia 10 de janeiro de 1969, com quase 91 anos de idade, ela retorna à pátria espiritual, tendo deixado uma obra extraordinária no campo mediúnico e muitos exemplos a serem seguidos. Zilda Gama foi uma antecessora de Francisco Cândido Xavier, pela qual grande número de espíritos encarnados e desencarnados se aproximou da doutrina espírita, graças às psicografias espirituais que surgiram pelas suas mãos dedicadas a esclarecer e consolar os aflitos. Atendeu prontamente ao chamado de Jesus e à proteção espiritual de Allan Kardec. E essa, então, foi a nossa personagem do Espiritismo dessa semana, Zilda Gama. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam a história dessa médium exemplar do movimento espírita brasileiro. E agora, o canal Espiritismo em Ação também está no Instagram. Sigam-nos por lá para saber com antecedência quem será o próximo personagem do Espiritismo. E para vocês nos ajudarem a divulgar cada vez mais a doutrina espírita, deixem o like nesse vídeo e compartilhem o nosso canal com seus amigos, nos seus grupos e em suas redes sociais. E se inscrevam no canal também aqueles que ainda não forem inscritos e ativem o sininho para receberem a notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fábio, que maravilha, viu? Que espetáculo, que delícia para podermos assistir. Que bom, Arço, bom que gostou. Principalmente porque vemos ali as obras de Victor Hugo anunciadas, divulgadas, esse grande autor clássico espírita que, através da mediunidade de Zilda Gama, Ivone Pereira e agora Divaldo Pereira Franco, nos traz tantas pérolas literárias. É lindo ver isso, isso é altamente motivador. Eu quero te cumprimentar, viu, Fábio? Fiquei pensando aqui nos benefícios desta live sendo transmitida e divulgada, esse tesouro. E eu vou dizer publicamente para você aqui que eu serei um usuário do seu canal em minhas transmissões para pegar essas riquezas, viu? Obrigado mesmo. Fico feliz que tenha gostado, que espero que também isso possa atingir aí mais pessoas e a ideia é essa, né, Orson? Assim como você, eu acho que eu tenho um pouco na minha veia também essa questão de divulgação, e eu gosto muito disso também, e a forma que eu encontrei foi fazer isso. Que bom, um trabalho muito bem feito e verdadeiramente um tesouro aqui para todos nós que estamos assistindo esse trabalho produzido pelo nosso Fábio. Ô Fábio, e agora eu falo o seguinte para você. Você tem aí uma riqueza dentro do site, inclusive aqui dentro da evangelização infantil. Qual que você gostaria que eu mostrasse aqui da evangelização infantil? Tem um vídeo que eu acho que é bem curtinho, bem curtinho, que nós produzimos, que chama O Ateu e o Professor, ou O Professor e o Ateu. Acho que você vai encontrar aí na playlist. Vamos ver aqui. Estrelinha, sugestão. O Ateu e o Professor. 5 minutos. Vamos lá, então. Era uma vez um professor, um grande astrônomo, que era amigo de um jovem médico que não tinha religião, pois não acreditava em Deus. Então, o professor, desejando auxiliar o seu amigo a acreditar em Deus, construiu uma peça mecânica que reproduzia o sistema solar com seus movimentos e órbitas. Quando esse sistema era ligado, o Sol brilhava
e os planetas passavam a girar ao seu redor em suas respectivas órbitas, ao mesmo tempo que os pequeninos satélites movimentavam-se também em torno dos respectivos planetas. E quando o médico foi visitar o seu amigo professor, eles ficaram numa conversa bem agradável, até que, a uma certa altura, o professor pergunta para o médico: "Meu amigo, quais são as suas crenças? De que forma você admira Deus e as suas obras?" E o médico respondeu: "Nossa, professor, eu não achava que você estivesse apegado a essas ideias do passado. Tudo quanto existe no mundo é obra do acaso. Continuo acreditando que Deus é uma ilusão que domina as criaturas desde muitos séculos. Eu não creio em Deus. A natureza e o acaso são responsáveis pela criação do universo." O professor não respondeu ao moço. Habilmente desviou a conversa para o outro lado e, depois de alguns instantes, como quem nada pretendesse, convidou o amigo para visitar o seu laboratório. Aí, ele ligou o mecanismo que ele tinha construído. Os 9 planetas passaram a girar ao redor do Sol, em suas órbitas perfeitas. O médico, ateu, admirado, fez grandes elogios ao sistema, perguntando em seguida: "Quem é o autor desse engenhoso instrumento?" O professor, sorrindo, respondeu: "Não houve autor algum. Ninguém fez esse sistema." E o médico, admirado: "Mas como assim?" E o professor respondeu: "É muito simples. Esse aparelho surgiu como simples obra natural do acaso." E o médico respondeu: "Mas isto é impossível. Um objeto feito com tanta arte e inteligência tem que ter um autor." E o professor, agora, dono da situação, respondeu então: então você reconhece que esse mecanismo não pode ser fruto do acaso e que deve ter um autor, não é mesmo? No entanto, ele é apenas uma cópia muito imperfeita de uma obra grandiosa e muito mais complexa." E então, conduzindo suavemente o amigo médico pelo braço, levou-o até a varanda e, apontando para o céu estrelado, disse: "Veja, este mecanismo nos dá apenas uma pálida ideia de como funciona o cantinho do universo, o nosso sistema solar. E o universo todo e suas infinitas e insondáveis maravilhas." O médico olhava o céu embevecido, admirado. Pela primeira vez meditou seriamente no assunto, sentindo a grandeza do universo. Depois de uma pausa, o professor continuou: "E o corpo humano? Você conhece bem? Pode existir uma máquina mais perfeita? Acha você que tudo isso pode ser obra do acaso?" Depois de pensar alguns instantes, o médico, sentindo a intensidade daquela lição, olhou para o amigo professor e estendeu-lhe a mão. E disse: "Obrigado, muito obrigado, meu amigo, pela lição. Prometo que nela eu meditarei, para chegar às melhores conclusões sobre o autor da vida e do universo." O professor abraçou o médico comovido. Sabia que a semente estava lançada naquele coração generoso e germinaria e daria belos frutos.
Fábio, que belo trabalho, rapaz. Que maravilha ver esse trabalho colocado à disposição do público, divulgando as ideias espíritas com tanta competência. A gente fica realmente agradecido a você, viu? Sou eu que agradeço, Orson. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu, de poder divulgar o trabalho e o que a gente tem feito de maneira, acho que muito simples aí, muito, como eu disse para você, de maneira bem artesanal, amadora até, sabe? Você, durante a nossa apresentação, você divulgou o Instagram, nós divulgamos o canal de YouTube, etc. Então, o que você gostaria de dizer às pessoas que estão nos assistindo nesse instante, depois de todo esse esforço, desse trabalho que você continua e que agora está se expandindo, está se tornando conhecido? Qual é o seu anseio com tudo isso, Fábio? O que você gostaria de dizer às pessoas que estão nos assistindo, que eu tenho certeza estão maravilhadas com todo esse trabalho? Então, Orson, o que eu gostaria mesmo de dizer nesse sentido é que, assim, nós possamos, de uma certa forma, atingir as pessoas para o bem, que as pessoas realmente possam buscar, através do conhecimento, através dos conceitos da doutrina espírita, a melhoria de si próprias. O trabalho que a gente faz nada mais é do que tentar levar as pessoas à informação através da história, através da cultura, através dos fatos e personalidades que o Espiritismo, que a doutrina espírita teve durante todo o seu tempo até hoje, e através dessas histórias a gente tenta passar essa mensagem de que nós sim podemos ser melhores, nós sim devemos buscar a nossa reforma íntima, a nossa melhoria interior para sermos pessoas melhores, sermos não só espíritos melhores no futuro, mas pessoas melhores hoje, que nós possamos fazer esse mundo se tornar realmente o que a gente está querendo, né, que seja um mundo de regeneração, mas a regeneração ela começa aí dentro da gente, e esse trabalho, na verdade, tem essa intenção de, através das informações, através das histórias que a gente tenta contar no canal, e através da internet, né, trazer um pouquinho desse ânimo e dessa vontade de realmente tornar esse mundo nosso regenerado, né? Maravilha, Fábio. Eu também sinto como você, porque a gente se entusiasma de ver todos esses conteúdos disponíveis, né? Nessas histórias lindas de lutas e de ideais santificados pelo esforço empreendido e histórico. Por você estar se graduando em História, você sabe que a história registra os fatos, os feitos, os exemplos, os esforços, as lutas, etc., não só no Espiritismo, né? Se a gente pensar no nosso grande Santos Dumont, se pensarmos no próprio Einstein, aí lembrado no desenho aí, se pensarmos em grandes personagens da música, das artes, do esporte, cada um com a sua história, inclusive nós temos a nossa própria história, né, Fábio? Então, olhando para o passado, Fábio, no seu próprio passado, a sua própria história de vida, tendo nascido espírita, se você fizer agora olhar pelo retrovisor, o que se destaca na tua vida, Fábio, considerando o espiritismo? Orson, eu posso me considerar uma pessoa bastante privilegiada, bastante feliz, sabe, de ter reencarnado, né, nessa encarnação aqui, numa família que me deu todo o suporte, que me deu toda a condição de encontrar a doutrina espírita, de abraçar essa doutrina. Eu desde criança, eu frequentava, como eu disse para você, e quando a gente chega ali no período de mocidade, né, a gente se descobre, eu acho que o espírito, ele realmente encontra o corpo e ele vai tomando consciência, né, e graças a Deus, graças ao incentivo da minha família, e sempre minhas tias, meus tios, meu pai, minha mãe, sempre incentivando para que a gente fosse ali, continuando na casa espírita, eu encontrei o movimento espírita jovem, o movimento de mocidade, e isso me deu bastante ânimo, me deu bastante estímulo, aprendi muito,
É claro que a vida da gente não são flores, só flores, não. Tivemos os momentos difíceis já, e acredito que ainda iremos ter, mas você perguntando isso, né, fazendo uma recapitulação aí, eu tenho muito a agradecer. Eu me considero realmente uma pessoa privilegiada e feliz por ter aprendido tanta coisa nesse tempo todo, dentro do movimento, com a doutrina espírita, e assim, de uma certa forma, conseguir transmitir e passar um pouquinho disso para algumas pessoas. É claro que muitas vezes nós fazemos de maneira atabalhoada, não sabemos como fazer, porque estamos aqui aprendendo, né? Estamos em fase de aprendizagem. Se olharmos para o espírito, nós somos ainda crianças, né? Estamos na infância da espiritualidade. Então, é claro que estamos aprendendo muito, mas eu sou muito grato por poder, de uma certa forma, transmitir um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu aprendi para outras pessoas. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado, Fábio Diório. Foi uma satisfação conhecê-lo mais proximamente, com as confidências desse trabalho tão importante, tão grandioso, que os nossos amigos que acompanham aqui pelo chat poderão visitar no canal com muita abrangência, inscrever-se no canal, utilizar-se do seu conteúdo e especialmente divulgar, porque para palestrantes, como eu disse, para expositores espíritas e para a formação da cultura doutrinária em crianças, em adolescentes, em jovens, mostrando os esforços empreendidos no passado por esses vultos marcantes, poderá contribuir muito. Nós, eu digo por mim, e penso que o Fábio também, nascemos em família espírita, desde cedo estamos habituados a contemplar esses esforços que nos foram transferidos pela história ao longo dos anos, das décadas, ouvindo um ou outro palestrante referir-se a esses vultos com seus feitos, com suas notáveis experiências. Então aí está, para todos nós, o esforço do nosso Fábio Diório. Fábio, muito obrigado. Não sei se você deseja utilizar-se mais da palavra, alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você gostaria de dizer. Esses momentos de considerações finais, deixo para você. Orson, eu que agradeço muito assim, a oportunidade que você está dando, né, para a gente poder falar um pouco. Confesso que sou um seguidor do seu trabalho, um admirador do seu trabalho. Já tivemos em alguns EACs aí em Matão, já tivemos juntos aqui também, quando você veio na nossa casa realizar algumas conferências, alguns trabalhos, e assim, confesso que fiquei muito lisonjeado quando você nos convidou para fazer esse bate-papo, e confesso a você que, na verdade, assim, não sei mesmo se tem todo esse conteúdo que você está falando, porque eu considero o trabalho de maneira muito simples mesmo, a gente tem feito de maneira muito simples. É claro que nós buscamos sempre dar o melhor, e como eu falei para você, a gente procurou algumas ferramentas para fazer uma edição e para que isso vá melhorando com o tempo. Eu entendo que hoje existem muitos mais recursos, existem muito mais coisas que podem ser feitas, mas hoje eu acredito também que algo importante é a vontade de se fazer, a vontade de se buscar. Existem pessoas e pessoas até dentro do movimento espírita que têm muito recurso, que conhecem, que têm muito conhecimento dentro dessa área, mas às vezes elas não estão focadas nisso. E nós, né, Orson, eu, assim como você, a gente tem vontade de fazer a divulgação e às vezes a gente não tem esse conhecimento, esse recurso. E aí a gente vai tentando e aprendendo, e isso vai nos engrandecendo de uma certa forma também, porque a gente vai aprendendo com isso. Então, assim, eu fico muito grato mesmo, Orson. Peço aí desculpas se eu não consegui expor o que deveria ser exposto, mas a minha gratidão é muito grande aí, não só por você, mas por todos aqueles que estão acompanhando aí e que, porventura, venham acessar as informações que a gente tem colocado na internet.
Muito bem, Fábio. Olha, você me faz acrescentar aqui que todos nós somos aprendizes, eu também estou aprendendo muito em todas as áreas, né? Para mim, particularmente, é uma satisfação muito grande o que estou ganhando em conhecimento e relacionamento e amizade com a pandemia. Porque eu tenho entrevistado, todo mundo, os amigos sabem, muita gente em toda parte, né, com grandes alegrias vividas intensamente diante da experiência de cada um, porque cada um de nós tem a sua experiência própria que pode ser compartilhada, como estamos fazendo neste momento, enriquecendo a cultura espírita e a busca desse padrão melhor de harmonia moral que tanto precisamos para que o mundo seja melhor. Então, sigamos adiante. Fábio, prossiga seu trabalho. E aos nossos amigos que estão acompanhando a transmissão aqui, peço clicarem no joinha. Se cada um de nós clicar no joinha aí, o YouTube vai destacar esse vídeo, vai fazê-lo mais conhecido, assim como nos vídeos produzidos pelo Espiritismo em Ação, que é o canal do YouTube do nosso Fábio. Muito boa noite, Fábio, muito boa noite aos amigos e até a próxima semana com o programa do Orson 9:30. Até mais. Obrigado. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com